conforme a imagem de Cristo. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em João. Voltemos ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 15 a 18, final do prólogo que nós já estamos estudando há algum tempo. João 1, de 15 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Eu acho muito bem interessante a forma que as pessoas estão criando seus filhos hoje, não é? Quando nós começamos a ter os nossos filhos, há algum tempo, há 20 anos, já existiam algumas técnicas, né, para colocar a criança para dormir sozinha, para ensinar a criança a comer sozinha, e assim, tanto dar mais independência às crianças, desde bebezinhas, quanto também dar uma certa liberdade para os pais, de não terem que fazer todo aquele trabalho de botar a criança para dormir, de dar comida na boca, estas coisas que nós sabemos que fazem parte da parentalidade e que às vezes nos consome muito tempo. Isso não é um problema, querer dar essa independência aos filhos. Mas eu confesso que isso também me preocupa e deve nos preocupar, porque nós temos esta cultura entre nós, a cultura de sermos independentes, a cultura de encontrarmos em nós mesmos ou tentarmos nos equipar de tudo o que é necessário para não termos que depender de nada, nem de ninguém. E até certo ponto isso é bom e até necessário. Nós não podemos ser pessoas codependentes, dependentes dos outros para tudo. Lógico que esse certo grau de dependência é necessário. Mas o problema é quando nós começamos a acreditar que a independência, ela é absoluta, e que nós, de alguma forma, se nos prepararmos muito bem, podemos chegar a um grau de autonomia e independência, que nós não precisaremos de nada, nem de ninguém, e nem de Deus. Porque me parece que é exatamente a este ponto que muitas vezes essa cultura da independência, da autossuficiência quer chegar. E não há nada de novo debaixo do sol. Quem começou com essa história foi Satanás, quando disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles seriam deuses. Ou seja, eles não precisariam mais de Deus. Eles seriam autossuficientes. Se eles são deuses, eles são autossuficientes. Mas o problema com eles e conosco também é que essa promessa de autossuficiência, de independência, sempre acaba na realidade da frustração, porque nós não somos. Eu já tenho dito para os irmãos que o projeto de Deus para o ser humano é que ele seja dependente. Nunca foi o projeto de Deus que nós fôssemos independentes, mas sempre dependentes. E há uma razão para isso. Nós não temos plenitude, ou seja, nós não temos em nós todos os recursos que precisamos para viver por nós mesmos, nem físicos, nem espirituais, nem emocionais. Nós não temos plenitude em nós mesmos, e esta é a razão de não sermos suficientes nem para nós, nem para os outros. Nós sempre vamos precisar
de estar ligado a algo ou alguma coisa que supra para nós as nossas necessidades. O final do prólogo de João fala sobre muita coisa, mas ele toca num ponto que é importantíssimo. E eu creio que é necessário nós meditarmos nesta noite, é que a plenitude que nós precisamos, nós recebemos de Cristo. Portanto, Ele é a nossa suficiência. O que nós podemos aprender nesse momento final do prólogo é justamente isso. Só em Cristo nós temos a nossa suficiência. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer. Quando nós lemos o texto, começando no versículo 15, aqui tem um parêntese, né? Na nossa Bíblia não aparece assim, não está entre parênteses, mas o versículo 15 é como se fosse um parêntese entre 14 e o 16. Se você observar a estrutura do texto, você vai ver que o 14, se você não tivesse o 15, ele se encaixaria muito bem no 16. É a sequência, não é? Uma coisa da outra. Mas aí tem o 15. João, o apóstolo, ele coloca como uma nota explicativa a respeito de João, o Batista, a testemunha. E ele fala assim: João, evangelista, né? João Batista, dá testemunho a respeito dele. Dele é Cristo. Nós sabemos que João está falando aqui de Jesus. Verso 14, o verbo que se fez carne. Então João dá testemunho dele e exclama, falando sobre Jesus, ele diz: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então, o testemunho de João Batista é colocado aqui, mais uma vez, para afirmar a eternidade de Jesus. Veja novamente as palavras de João Batista: ele vem depois de mim. Quando nós lemos os evangelhos, o ministério de Jesus sempre aparece depois do ministério de João. João começa batizando e Jesus aparece depois. Inclusive Jesus é batizado por João, e então ele começa o ministério dele. Se voltarmos um pouco mais, nós aprendemos também nos evangelhos que João é cronologicamente mais velho do que Jesus. Há uma diferença de pelo menos 6 meses entre um e outro. Então Jesus nasceu primeiro, começou o seu ministério primeiro. João, né? Nasceu primeiro, começou o seu ministério primeiro, e depois vem Jesus. Isso cronologicamente. Então João está falando sobre isso, não é? Aquele que vem depois de mim, cronologicamente. Mas aí ele coloca as coisas no devido lugar. Embora cronologicamente ele venha depois de mim, ele é mais importante do que eu. É a segunda frase aí de João. Mas é mais importante, ou ele tem a primazia, ou literalmente ele veio depois de mim, mas ele está antes de mim. Ou seja, na questão de status, de colocação, Jesus está à frente de João e não atrás dele. Se pensarmos apenas ministerialmente, o que João está dizendo é: o que ele tem para fazer é muito maior e mais importante do que o que eu estou fazendo. Mais tarde, os discípulos de João vão trazer uma notícia para ele, não é? Olha, aquele de quem tu estavas falando está batizando mais discípulos do que você. E João fala: isso não é problema, convém que ele cresça e que eu diminua. Então João está dizendo: este Jesus, o verbo encarnado, ele tem a primazia, ele é superior, o ministério dele é muito maior
e mais importante do que o meu, porque ele é mais importante do que eu. Mas a última frase de João Batista é que nos chama mais atenção, porque ele fala o seguinte: pois já existia antes de mim. E aqui é a teologia do apóstolo João, a sua cristologia voltando com toda a força. Ele existia antes de mim. Esse finalzinho do prólogo é quase uma repetição da introdução, quando João fala: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse era, no princípio, o verbo que aqui é o verbo ser, no português, no princípio era, é o mesmo verbo que João Batista usa aqui no versículo 15, quando disse já existia. É o mesmo verbo, tradução diferente, mas é o mesmo verbo. A forma como está escrito quer dizer o seguinte: olha, no princípio, ele já existia, ele já era. Não é que ele surgiu no princípio, ele já era no princípio. E agora o que João está dizendo é o seguinte: quando eu nasci, ele já era há muito tempo. Ele está dizendo que Jesus Cristo é o eterno. Este homem, este ele, que todos estão vendo, contemplando, na verdade é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é eterno, é pré-existente, é o próprio Deus. E isso é necessário ser afirmado aqui, porque o que vem depois disso é mostrar que Cristo é nossa suficiência. Ele só pode ser suficiente se ele, apesar de ser homem, não ser apenas um mero homem, mas também ser o Deus eterno. O Deus homem, o verbo encarnado, aquele que existe desde a eternidade, é a nossa suficiência. Nele nós temos tudo o que precisamos. Então João, o apóstolo João, o escritor do Evangelho, ele continua a responder a pergunta: quem é Jesus? Jesus é o verbo eterno de Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas, Jesus é a luz que dá vida ao mundo, Jesus é aquele que estava no mundo, Jesus é o que não foi recebido pelo mundo, Jesus é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele está respondendo essa pergunta, e ele continua a partir daqui, naquilo onde o versículo 14 termina. Vimos, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O verbo cheio aí, a expressão cheio, é pleroma, e ele vai repetir isso agora no versículo 16, porque Jesus era pleno de graça. O versículo 16 então vem dizendo que nós temos recebido da sua plenitude. Veja só, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse é o ponto que nós queremos enfatizar agora. Esta plenitude que se comunica conosco. Primeiro, Jesus é o verbo que habitou entre nós, cheio ou pleno de graça. Agora João acrescenta algo novo no versículo 16. Todos nós temos recebido dessa plenitude. De que plenitude João está falando? Da plenitude de graça. Nós temos recebido disso. É interessante que o que João está dizendo é que o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, ele é pleno de graça, mas esta graça não é apenas para ele, ela é para ser dada, ela é para ser recebida por todos aqueles que creem. Então, quando Cristo vem ao mundo, ele não vem, apesar de ser num estado de humilhação, ele não vem num estado de escassez de graça, nele não há deficiência,
não há nele nenhuma falta, não é incompleto. Mas o que acontece aqui é que Jesus veio, mesmo contido em sua humilhação, pleno, cheio, abundante de toda a graça e verdade. E nós temos recebido isso. Nós temos recebido da sua plenitude, diz João. Mas aqui é uma coisa importante. João fala: todos nós temos recebido da sua plenitude. E nós precisamos aqui identificar quem são esses todos nós. Será que essa é uma expressão que abrange todo mundo? Quem é esse todos nós que João se refere? A resposta para isso está no versículo 12. No versículo 12, nós lemos que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, esses todos que receberam da sua plenitude, são aqueles que creem em Jesus Cristo, que creram nele, quando ele apareceu entre nós, e que agora creem nele. Os que recebem a Cristo, têm os direitos de filhos de Deus, e recebem da sua plenitude. Aqui nós temos que falar da nossa união com Cristo, esta união que, por meio da fé, nos torna participantes da sua plenitude. Essa é uma doutrina muito importante, porque tudo aquilo que nós podemos ter de benefício, qualquer graça da qual podemos fruir de Deus, só é possível em Cristo Jesus. Só por meio dele, a graça, a bondade, a justiça, as bênçãos chegam até nós, porque estando nele, nós recebemos da sua plenitude. Se você abrir sua Bíblia em Efésios 1:3, você vai ver esta verdade bem destacada pelo apóstolo Paulo. Em Efésios 1:3, nós conhecemos bem esse texto. O Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e preste bem atenção no final, em Cristo. Em Cristo. Ele não nos abençoou de qualquer forma. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo. Veja que de forma diferente, Paulo está falando da mesma plenitude que João está falando. Nós temos recebido da sua plenitude, de tudo aquilo que foi dado a Cristo pelo Pai, de toda a graça abundante que está em Cristo. É dele, da fonte, da sua origem que nós recebemos estas coisas. Porque aprove a Deus que somente em Cristo nós fôssemos abençoados em toda sorte de bênção espiritual. Do que nós estamos falando quando nós falamos de toda sorte de bênção espiritual? Nós estamos falando da eleição, da justificação dos pecados, da adoção como filhos, da santificação e da glorificação final. Então, todas estas coisas que abrangem toda a nossa salvação, toda a nossa vida aqui e na eternidade, elas vêm da fonte, daquele que é pleno de todas elas, daquele que é pleno de graça, o Senhor Jesus Cristo. E aqui há algo que nós não podemos negligenciar e não podemos errar aqui. O Evangelho, preste bem atenção nisso, o Evangelho, ele não oferece bênçãos avulsas. O que o Evangelho oferece é o próprio Cristo. Veja que é um erro quando você prega o Evangelho dizendo para as pessoas que se elas crerem, elas vão para o céu, como se o céu fosse a oferta do Evangelho. Não é.
ou como se uma vida saudável fosse a oferta do Evangelho, porque Cristo cura. Então, se você crê, a sua vida vai ser curada, ou o seu casamento vai ser melhorado, ou as suas finanças serão melhores. Não é isso que o Evangelho oferece. Em primeiro lugar, não é nem perdão dos pecados, nada disso. O que o Evangelho oferece é Cristo. Um relacionamento pessoal, profundo, autêntico, por meio da fé em Cristo. Porque este é o ponto. O ponto é que nós precisamos estar em Cristo, para então recebermos dele da sua plenitude, recebermos dele da sua graça, recebermos dele de todas essas bênçãos espirituais que são próprias para os filhos de Deus. Então o Evangelho não oferece bênçãos, o Evangelho oferece o próprio Cristo. O chamado é a fé em Cristo, porque em Cristo há tudo. Nele há tudo que nós precisamos para o bem de nossas almas. Então, havia um hino antigo que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E isso é verdade. Por isso, a mensagem correta seria: receba a Cristo. E então, segue um elenco de coisas que vem da sua plenitude. Temos recebido da plenitude de Cristo. Aqueles que creem recebem de tudo o que Cristo tem em si mesmo. O versículo 17, então, nos leva a um passo a mais naquilo que João quer dizer sobre plenitude. O final do versículo 16, ele fala sobre graça sobre graça. Ele diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E essa é uma expressão que nós precisamos parar um pouco para entendê-la. O que João quer dizer com graça sobre graça? Há várias maneiras várias opiniões, melhor dizendo, a respeito de qual é a tradução correta dessa expressão. A nossa versão aqui fez a opção por traduzir graça sobre graça. O ponto aqui nervoso é como essa palavra que foi traduzida por sobre deve ser realmente traduzida. No grego é a proposição ante. O que significa ante, afinal? Graça ante graça. Então, para alguns, é simplesmente, como foi traduzido aqui, que João está dizendo que a plenitude de Cristo traz para nós uma avalanche de graça. Graça sobre graça, como ondas que se sequenciam no mar. Uma avalanche de graça. Ou seja, a ideia aqui é de abundância de graça. E realmente não deixa de ser. Mas eu não creio que seja essa a melhor tradução. Porque ante, ele está mais ligado à ideia de substituição. Então, seria uma tradução mais literal, segundo aquilo que eu penso, não é? E eu não estou sozinho nisso, seria graça no lugar de graça. Graça no lugar de graça. Ou seja, há uma graça anterior que dá lugar a uma graça que vem depois. E essa graça que vem depois é plena, é maior do que a graça que veio antes. Então a ideia aqui é de uma substituição progressiva, uma graça melhor, vamos dizer assim, que vem diante de uma graça inicial.
E por que eu penso assim, e eu acho que esta é a melhor forma de traduzir essa expressão graça sobre graça? Porque o versículo 17, ele nos leva a pensar em substituição. Veja o que diz o versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós temos duas coisas aí, uma passada e uma nova, uma contemporânea, vamos dizer assim. Você tinha a lei e Moisés, e agora você tem a graça e Cristo. Uma coisa é substituída pela outra, a lei dá lugar à graça. Então é nesse sentido que eu interpreto essa passagem. A graça da lei é substituída agora pela graça de Cristo. E havia graça na lei? Sim, lógico. Não houve nenhum tempo em que Deus se relacionou com o seu povo sem graça, não é? Tudo é graça do Senhor, por meio da graça do Senhor. Só que no Antigo Testamento, ou na época da lei, essa graça se manifestou ainda preparatória, uma graça, vamos dizer assim, tipológica ou pedagógica, talvez seja essa a melhor expressão, uma graça pedagógica, porque essa era a função da lei. A função da lei era conduzir os homens a algo superior, era dizer para os homens, conforme a lei revelava o pecado e a condenação, que eles precisavam de um redentor, que eles precisavam de um salvador. A lei funciona mais ou menos como os seus exames laboratoriais. Você vai lá no laboratório, tira sangue, com uma semana depois você recebe o resultado. E ali vão estar descritas as suas taxas, não é? Glicose, 150. Você já fica preocupado, não é? Você faz o mapa, picos de pressão, 3 vezes no dia você deu 20, por não sei quanto, você já fica. Só que tem uma coisa, o exame mostra, mas não lhe diz o que fazer. Você olha para o exame, rapaz, eu vou morrer, e é isso mesmo, ele não te dá nenhuma solução. Você pode ir depois no GPT lá, para ele dizer quanto tempo de vida você tem, mas o exame diz para você que você está mal. O que acende na sua cabeça? Preciso de um médico. E aí você vai para o médico. O exame tem essa função pedagógica, de te conduzir a quem pode resolver o seu problema. A lei era isso. A lei dizia, você está errado, se você continuar assim, você vai para o inferno. Você precisa de uma solução para a sua vida, você precisa de um salvador. Isso é graça, mas uma graça pedagógica ainda, uma graça que não traz os recursos necessários para dar salvação ao pecador. Paulo explica isso melhor em Gálatas 3, 24 a 25. Então Paulo diz lá assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou de um guia, não é? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então Paulo aqui faz a conexão disso que João está falando. Paulo explica de outra forma, da lei e de Moisés e de Jesus e a graça. Então a lei foi a demonstração da graça de Deus em abrir os olhos dos homens para a sua necessidade de um Salvador, porque eles eram pecadores, e continuando daquela maneira, eles seriam condenados por seus pecados. Mas então chegou um outro tempo, o tempo em que a graça se manifesta
plenamente em Cristo Jesus. E quando esta graça se manifesta em Cristo, nós já não precisamos do guia, da lei como guia para Cristo. O que nós precisamos agora é de fé para crer em Cristo, para estarmos nele, para o recebermos como Senhor e Salvador, e então nós termos a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Nós nunca podemos pensar, meus irmãos, e isso aqui é muito importante, que a Bíblia, em qualquer lugar, ela menospreze a lei, ou trate a lei como uma coisa ruim. Em nenhum momento, nem João está dizendo isso aqui. Aqui não é uma comparação entre o que é melhor e o que é pior. O que João está fazendo é mostrando uma progressão, porque a lei é boa. Paulo fala isso, que a lei é santa, justa e boa. O problema com a lei não é a lei, somos nós somos incompatíveis com ela. A lei é espiritual e nós somos carnais. Por causa disso, e pelo propósito de Deus, em fazer da lei apenas um guia, um aio, e não uma fonte de justificação, e por causa também do nosso pecado, da nossa carne, a lei não poderia nos salvar jamais. Não há suficiência na lei, é o que eu quero dizer. Por mais que alguém se esforçasse, por mais que alguém tentasse cumprir a lei da melhor forma e mais bem intencionado possível, seria sempre insuficiente diante de Deus. Não há suficiência na lei, embora ela seja boa, santa e justa. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,3. Ele fala o seguinte: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne de Cristo aqui. Veja, a lei não podia fazer, ela não podia justificar os homens, ela não podia trazer perdão, salvação. Deus não propôs isso para a lei. A lei era apenas o guia, ela não podia fazer isso, até porque ela estava enfraquecida pela carne. Mas como Deus trouxe a justificação? Por meio de Cristo, o Filho que se encarnou, ou seja, que se fez como homem, assumindo a forma de servo, a natureza caída, mas sem pecado, e morreu numa cruz. Por meio disso, desta obra redentora, objetiva de Cristo, então nós somos justificados. Então, observe, havia uma graça revelada, mas que era apenas inicial, pedagógica, que dá lugar a uma graça maior, eficiente e suficiente. A graça que se manifesta em Cristo, encarnado, humilhado, crucificado na cruz. Daí vem a nossa suficiência de perdão, de reconciliação, de vida eterna. Cristo não veio anular a lei, pelo contrário, ele veio cumpri-la. O que está acontecendo aqui é que a lei era a sombra, e agora Cristo é a realidade. A lei dizia o problema, Jesus traz salvação. Jesus então, ele é o cumprimento desta promessa, a promessa feita desde o princípio. Esta é a graça que se manifesta plena, a respeito daquela promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós lemos Gênesis, o Senhor dizendo que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a partir dali essa história se desenvolve até que cheguemos em Cristo. De várias maneiras Deus manifestou a sua graça, preservando um povo, levantando pessoas, preservando famílias, para que ao final de tudo, Cristo surgisse na história e se manifestasse como o Deus homem, salvador de todos aqueles que creem. Ele é a plenitude, Ele é o que está cheio de graça, Ele é o cumprimento de tudo, Ele é o clímax da história, Ele é a nossa
suficiência. Se Cristo, então, é a graça final aguardada. E nós vemos essa progressão continuando, porque Jesus, o Filho, quem Ele é a graça final revelada, Ele é a plenitude de graça, portanto, Ele é suficiente para nós, porque tudo que nós precisamos é graça, e nele a graça abundante. Mas o João termina o prólogo falando sobre revelação. Jesus é o Filho que revela o Pai. E aqui Jesus é a suficiência desta revelação. Versículo 18 está dito assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. E João aqui, ele começa trazendo à memória uma experiência do Antigo Testamento, aquela experiência entre Moisés e Deus, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. E Moisés, já no versículo 18, no versículo 17, ele é citado como aquele que trouxe revelação por meio da lei. Moisés, ele é um profeta, talvez um dos maiores profetas, o maior profeta do Antigo Testamento, alguém que não falava com Deus de forma mediada, ou seja, ele não tinha sonhos e visões, ele falava realmente com Deus, como um amigo fala com o seu amigo, face a face. Então ele é um profeta extraordinário, não há outro como ele, não houve como ele nenhum. E Moisés, nesse grau de intimidade com Deus, chega a este ponto de pedir para ver a glória do Senhor. Ele pede para ver Deus. E a resposta de Deus para Moisés é a seguinte: Êxodo 33, 20 a 23, se você quiser acompanhar. Êxodo 33, 20 a 23. Diz assim: e o Senhor disse, é a resposta de Deus ao pedido de Moisés, de ver a sua glória. E o Senhor disse: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Versículo 23. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face você não verá. Mas Moisés não falava com Deus face a face. Essa é uma figura de linguagem, de que havia intimidade tal com Moisés, que Deus não aparecia para ele num sonho ou numa visão, mas ele falava pessoalmente com Deus, na nuvem, na coluna de nuvem e de fogo. Mas nunca ninguém viu a face do Senhor. E Deus é muito claro em dizer: porque ninguém verá a minha face e viverá. Isaías não viu o Senhor assentado em um alto sublime trono. A descrição de Isaías é que ele viu as suas vestes cobrindo o templo. Parece que ele não viu nada além disso. É interessante a descrição do próprio João em Apocalipse. Em Apocalipse, João vai descrevendo Jesus Cristo glorificado, e ele começa pelos pés. Ele fala de como ele está calçado, do seu manto e tal, e quando ele chega no rosto, ele diz que havia um grande clarão, como quem dizendo: eu não pude contemplá-lo perfeitamente. Isso é interessante, meus irmãos. Mesmo um homem do grau de Moisés, ele não foi digno de ver o Senhor. Significa que mesmo Moisés, que subiu ao monte Sinai, recebeu a lei do Senhor, falava com Deus com intimidade, face a face, nem ele mesmo conseguiu ter uma revelação completa de Deus. Foi sempre uma revelação parcial, uma revelação que não trazia tudo aquilo que se pode conhecer do Senhor, enquanto aquilo que pode ser revelado aos homens.
Agora é interessante, Moisés, ele também é uma sombra. Moisés, ele é um tipo de Cristo. No que diz respeito não apenas à lei e Cristo trazendo a graça, mas à própria revelação. E Moisés profetiza sobre Jesus, quando em Deuteronômio 18:15, ele fala assim: o Senhor, isso é Moisés falando ao povo de Israel, o Senhor seu Deus, veja bem, o Senhor seu Deus levantará no meio de vocês, dentre seus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Depois que Moisés morre, e ele morre depois de 40 anos ali no deserto, o povo fica aguardando o surgimento de um profeta semelhante a Moisés. Semelhante a Moisés. E esse profeta, quando nós chegamos ao Novo Testamento, é o próprio Cristo. Mas ele é melhor. Ele é melhor, veja, Moisés, diz o próprio Deus, falava com ele face a face. Esse é o grau de intimidade de Moisés. Moisés podia se colocar diante da nuvem e ouvir Deus falar com ele. Agora veja Cristo, veja o Filho, versículo 18 mais uma vez: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o próprio Deus. Veja que ele não fala mais Filho unigênito, mas fala Deus unigênito, a segunda pessoa da Trindade, que está no seio. A nossa tradução trouxe junto, mas a tradução literal é no seio, recostado ao peito do Pai, é quem o revelou. Se a intimidade de Moisés, que se colocava diante da nuvem, era grande, imagine a intimidade do Filho, que está no peito do Pai. A revelação que vem de Jesus é a revelação plena de Deus. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhum sonho conseguiu falar sobre Deus, revelar a vontade de Deus, mostrar o caráter de Deus, como o fez o próprio Deus encarnado, revelando a sua intimidade, quando fala sobre o Pai, quando mostra o Pai. João usa a palavra revelou. O termo grego para revelou tem a mesma raiz que nós usamos para exegese. João está dizendo que Jesus fez a exegese de Deus. Ele fez Deus ser conhecido de uma forma como nunca jamais ele foi conhecido. E aqui nos mostra, meus irmãos, algo que é de vital importância. Se não estivermos em Cristo, nós não conhecemos a Deus. É impossível conhecer a Deus sem Cristo. Ainda que Deus tenha se revelado na natureza, diz o apóstolo Paulo. Lá diz que pelas coisas da criação, pela criação que Deus realizou, todos podem saber que há um Deus, o seu divino poder, o seu caráter. Ou seja, não apenas que há um Deus, mas que esse Deus é o Deus da Bíblia. Mas mesmo assim eles não adoram o Senhor. Mesmo assim eles não dão graças a Deus, não o glorificam, transferem o seu amor para a criação e desviam-se de Deus. Eles não conseguem conhecer a Deus intimamente. O que a Bíblia diz é que um homem sem Cristo conhecerá a Deus apenas como um criador e como um juiz, mas nunca conseguirá conhecer os aspectos redentores de Deus, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o fato de Ele ter enviado Cristo como prova de um amor profundo para salvar os pecadores que creem nele. E isso aqui, meus irmãos, é tão importante para nós, porque
quando falamos que de Cristo nós recebemos a sua plenitude, nós estamos entendendo também que por causa de Cristo, estando nele, nós recebemos a plenitude do próprio Deus. Nós conhecemos o seu amor por nós, o tamanho do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, nós podemos confiar nele. Veja, meus irmãos, como as pessoas veem Deus sem Cristo. Para alguns que tentam, não é, lá como os gregos que construíram vários ídolos, não é, e um para o Deus desconhecido, é exatamente isso. Deus é uma imaginação. Alguns vão ver Deus como sendo mau, terrível, que não se pode confiar. Outros vão ver Deus extremamente tolerante, bonzinho, um bonachão, um tipo de Papai Noel. Alguns vão dizer: Deus não pode ser conhecido, se Ele existe, não pode ser conhecido. Outros vão dizer: bom, Deus é a natureza, Ele está na planta, na formiga, no cavalo, no meu cachorrinho, tudo é Deus. E alguns mais prepotentes vão dizer: eu sou Deus, ou Deus não existe. Isso é tudo que um homem tateando pode saber sobre Deus, e tudo isso está errado. Mas então Cristo vem ao mundo, e Ele tem uma missão. Ele revela o Pai. Ele revela o bondoso, o gracioso Deus. O Deus que perdoa, que salva, que cura. Mas o Deus que é justo. Porque quando Cristo vai à cruz, Ele mostra duas coisas importantes sobre Deus: justiça e graça. Elas se encontram na cruz. A cruz mostra quão justo é Deus, que não pode deixar o pecado impune. Mas quão gracioso Ele é, por cobrir os nossos pecados com o sangue do inocente Senhor Jesus Cristo. Então, sem Deus, sem Cristo, Deus é desconhecido. Ou melhor dizendo, o nosso conhecimento sobre Deus é sempre insuficiente para nos relacionarmos com Ele. Mas Ele, Cristo, o próprio Deus encarnado, que está no seio do Pai, nos revela plenamente o Deus gracioso, de forma suficiente para que nós possamos nos relacionar com Ele e assim gozar da vida que Ele tem. Somente em Cristo nós temos a suficiência da revelação. Então eu quero terminar justamente com essa afirmação, que Cristo é a nossa suficiência. Só em Cristo nós temos suficiência. Isso porque Ele é eterno. Ele é aquele que existe desde a eternidade, portanto tem tudo em si, de si mesmo. E é disso que nós recebemos. Ele é pleno, Ele é cheio da graça. Ele nos dá a graça, Ele não retém a graça, mas nós recebemos dele quando estamos nele. Quando cremos nele, nós recebemos de tudo que é dele, da sua plenitude. Ele cumpriu a lei. Veja que coisa maravilhosa. Nós colocamos aqui lei e graça juntos. Mas a graça, ela só é possível porque Cristo cumpriu a lei. E a cumpriu de todas as formas. Ele foi obediente à lei. Essa é a sua obediência ativa. Ele obedeceu cada um dos mandamentos do Senhor perfeitamente em nosso lugar. Onde nós falhamos, Cristo prevaleceu. É por isso que Ele não tem pecado. Mas Ele também obedeceu passivamente. Ou seja, ainda que inocente e perfeitamente obediente, Ele sofreu as penalidades da lei em nosso lugar, e é por isso que Ele foi à cruz. Ele aceitou o castigo. Ele tomou sobre os seus ombros as nossas culpas, carregou-as até a cruz, e lá expiou os nossos pecados. Porque Jesus fez isso, meus irmãos, nós temos a plena certeza de que jamais, em tempo algum, haverá qualquer condenação sobre nós.
Jamais em tempo algum seremos condenados por qualquer pecado que um dia cometemos ou que ainda iremos cometer. Por causa disso, nós temos a suficiência de graça. Nós podemos morrer agora com a certeza de que nós compareceremos diante do Senhor e Ele nos receberá de braços abertos, nos chamando de filhos, benditos e amados. Se nós olharmos para o nosso pecado, nós vamos sempre morrer, nós vamos morrer com dúvida, nós vamos viver com dúvida. Se o foco estiver no nosso coração, na nossa performance, nós vamos viver com dúvida, porque nós não somos suficientes mesmo. Lembra? Nós somos insuficientes. Nós nunca conseguiremos cumprir o que Deus quer que nós cumpramos. O padrão de Deus é elevado demais, e tem que ser. Mas Ele mesmo nos supre em Cristo Jesus. É por isso que o Evangelho também não é uma cobrança sobre o que nós devemos fazer, mas é uma oferta de Cristo. Receba a Cristo e você terá tudo o que precisa para a sua salvação. Ele é a nossa suficiência. Só é possível conhecer a Deus porque Ele nos revela a Deus. Esse é o ponto. Fora de Cristo, meus irmãos, fora de Cristo não há acesso à graça. Quem é o tolo? Às vezes eu fico pensando nas pessoas que rejeitam o Evangelho. Talvez seja o seu caso. Você está aqui hoje, ouve o Evangelho, mas tem rejeitado o Evangelho. Isso quer dizer que você acredita que você tem tudo o que é necessário para esta vida e para a eternidade. Você acredita que você está bem, você não precisa de mais ninguém, de mais nada. Talvez você seja uma pessoa muito esforçada em ser boa, em ser honesta, em pagar as suas contas, em falar a verdade, em cumprir a sua palavra. Talvez você seja um modelo de cidadão, e você faz isso se esforçando exatamente para não ter qualquer mácula a seu respeito. E quem sabe no dia que você se comparecer diante de Deus, você possa dizer assim: bom Senhor, eu vivi uma boa vida, e eu espero ser recompensado com salvação. E é por isso que hoje você rejeita o Evangelho. E é por isso que você acredita que pode viver sem Cristo. Mas você sabe que você é uma pessoa frustrada, porque você não é perfeito. Você sabe que por mais que você se esforce, há coisas escondidas, há pecados que você não consegue controlar, há conveniências a quais você cede. Você sabe disso. Você sabe que você não é perfeito. Você sabe dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, você sabe de tudo isso. Os fariseus viviam cumprindo a lei, e quanto mais eles viviam apegados à lei, mais distante de Deus eles estavam. O que Deus está oferecendo? E é engraçado o Evangelho, ele não começa com uma exigência, ele começa com uma oferta: receba a Cristo. Creia em Cristo. Largue essa ilusão de suficiência em você mesmo. Receba da plenitude de Cristo, da sua suficiência. Você que tem rejeitado o Evangelho, eu devo dizer: abandone isso. Você não pode se manter nem nesta vida, nem na eternidade. Receba Cristo, como Ele está sendo apresentado no Evangelho. Creia nele. Para aqueles que creem aqui, há um consolo muito grande, meus irmãos. Porque veja, ainda que os nossos pecados sejam perdoados todos os dias, todos os cultos, nós estamos aqui confessando pecados. Nós não conseguimos lidar com isso.
nós somos fracos. Nós lutamos, nós buscamos, nós tentamos, nós buscamos a piedade, mas ainda assim nós percebemos, há falhas, há brechas. Nós não conseguimos, não poderíamos viver em comunhão com Deus, não poderíamos morrer tranquilos, não poderíamos aguardar a volta de Cristo sossegados, se tudo que nós tivéssemos fosse a nossa própria performance. Momentos bons e outros tão terríveis. Mas Cristo é a nossa suficiência. É nele que o perdão é completo, que o amor cobre a multidão de pecados, a graça é superabundante. É Ele quem se compadece das nossas fraquezas, e nele nós podemos ter plena comunhão com Deus. Não apenas que somos conhecidos, mas nós também começamos a conhecer a Deus, e saber que Ele é um Deus misericordioso, perdoador, compassivo, benigno. Ele sabe que nós somos pó, então se compadece de nós, afasta de nós as nossas transgressões. É maravilhoso saber que estamos em Cristo, estamos seguros, apesar de nós mesmos, apesar das investidas de Satanás, apesar das tentações, dos pecados, apesar de tudo, da nossa fraqueza, Cristo é nossa suficiência. É por isso que nós não estamos aqui louvando a nós mesmos, é por isso que estamos aqui louvando a Cristo, bendizendo o seu nome, porque Ele é o digno, Ele é o único que pode nos salvar. É maravilhoso viver a vida cristã dessa maneira. É triste olhar para nós, mas é maravilhoso sair do nosso coração e contemplar a glória de Cristo, a sua bondade e graça, e então nos encontrarmos seguros, plenamente satisfeitos, porque Cristo é a nossa suficiência. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, meus irmãos, algumas coisas que nós precisamos pensar para chegarmos ao fim. Uma pergunta, não é? Onde está a sua suficiência? Onde você tem colocado a sua suficiência? Sabe, meus irmãos, é triste quando nós nos encontramos presos a determinadas coisas para nos sentirmos completos. Às vezes nós idealizamos uma vida e acreditamos que se essa vida existir, nós seremos completos. Há tantas pessoas colocando no casamento a razão da sua plenitude. Eu serei pleno quando o meu cônjuge for uma pessoa melhor, quando o meu casamento for melhor, quando os meus filhos forem melhores. Ou eu serei pleno quando eu finalmente passar num concurso, ou tiver aquele carro, ou então mudar de cidade. Eu serei pleno quando finalmente aquele sonho se realizar. O que eu quero dizer para você é que se isso é a sua ideia de plenitude, você está completamente errado. Essas coisas não nos tornam plenos. A plenitude não está nas coisas, a plenitude está em Cristo. Então, se você quer ser uma pessoa plena, completa, satisfeita, gozando de suficiência, você precisa de Cristo. Essa é a sua principal busca. Pare de investir em buscar esse reino em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque a Cristo em primeiro lugar. E então você sentirá-se completo. Nós temos recebido dele, da sua plenitude. Você quer ser pleno? Esteja em Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos.